Hoje eu gostaria de conversar com vocês apresentando a nova edição do meu livro Gestão de Crises e Comunicação, o que gestores e profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises corporativas. Esse livro, a primeira edição, foi editada em 2013 e a segunda em 2015 e carecia de uma atualização já, porque nessa área, tanto gestão de crise como comunicação, e aliás, como na maioria dos campos de conhecimento, as coisas estão se desenrolando numa velocidade impressionante. E fiquei nesse primeiro semestre um tanto quanto afastado dos vídeos, porque eu mergulhei numa atualização do livro a partir de uma pesquisa sobre as crises que aconteceram nos últimos anos e principalmente uma revisão geral de todas as citações e atualizações, inclusive, de crises citadas no livro, que precisaram de uma apuração do que aconteceu nesses últimos anos e aí por diante. Bom, essa atualização do meu livro contempla, primeiro, analisar cases das crises mais recentes, como, por exemplo, Volkswagen, a crise da Petrobras, a crise da Boeing recente, a crise da Vale em Brumadinho, a crise do Museu Nacional que incendiou aqui no Brasil, atentados que ocorreram tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil em escolas. E essa atualização precisou de análise que implicassem na retirada de crises antigas, que já estão tanto quanto ultrapassadas, mas são importantes, e para que eu obedecesse a um pré-requisito que foi a base da minha reedição do livro, que era não aumentar o tamanho do livro. Muito bem, e outra novidade na edição nova do livro, que inclusive já está circulando, começou agora em setembro, é uma nova capa. Nós mudamos a capa com a chamada aqui para Fake News, um capítulo especial sobre fake news e pós-verdade. Dois assuntos que estão aí sendo muito discutidos na área de comunicação, principalmente, né? E que mereciam um capítulo à parte. Ao mesmo tempo, atualizamos os dados sobre crises que eu já tinha citado, como Fukushima, por exemplo, British Petroleum, a própria crise da Petrobras, que hoje estão numa fase muito complicada e difícil, que é a fase da pós-crise. Também atualizamos. Então é uma edição muito apurada, muito cuidadosa, ficou uma edição muito bonita. E aí nós procuramos, inclusive, com a editora, não só renovar a edição, como fazer uma checagem geral em todas as citações que ocorriam no livro. Trouxemos novos livros que foram publicados nesses últimos anos e onde nós fomos buscar mais alguma coisa sobre gestão de crise e acrescentar no livro, retirando outras que estavam ultrapassadas, né? A edição se completa não apenas com o índice que ela já tinha nas edições anteriores, que é o índice de empresas citadas, como uma novidade que o Grupo GEM e a editora Atlas acrescentaram, que é o índice remissivo de pessoas citadas e de assuntos. Ou seja, você quer fazer uma pesquisa sobre comitê de crise, sobre comunicação de crise, lá está citada comitê de crise e a página onde tem as referências na edição sobre esse assunto. Então ficou muito mais fácil a pesquisa e a utilização do livro. Ao mesmo tempo, convido vocês a uma leitura desse livro, inclusive uma leitura crítica, né? Partindo do princípio de que é o último livro em português publicado sobre gestão de crise, um tema que não tem uma literatura em português muito grande, tem uma vasta literatura em inglês, mas em português, inclusive, há uma demanda dos países de língua portuguesa, principalmente Moçambique, Angola e Portugal, naturalmente, que tem carência de uma literatura em português desse assunto. O livro também serve para isso e ele já está à venda. A editora, inclusive, está oferecendo no lançamento um preço de 20% com desconto. Se quem precisar, recorra na internet e, se não encontrar o livro lá no interior, com dificuldade de encontrar o livro, mande um e-mail para mim, que a gente dá um jeito de fazer o livro chegar na mão de cada uma das pessoas. É só entrar no meu site, que tem lá como se contactar com a gente. Tá? Muito obrigado pela atenção e espero que vocês gostem da terceira edição do livro Gestão de Crise e Comunicação.